para outra escola, porque ele não pode ser diretor dele mesmo. Ele vai para outra escola. Ele seria alocado para uma escola próxima. Agora eu não sei legalmente, a minha senhora vai falar. Eu acho o seguinte, Ronaldo, se a gente cortar. Não, eu fiz aqui assim, vamos ler só para dar anexo aí. Os ocupantes de cargo de direção da rede municipal de ensino deverão, rede municipal de ensino deverão observar e manter dedicação exclusiva para diretor, e 70% desse adicional ao diretor adjunto, que contará com cargo horário por turno. Então vamos tirar os 40% semanais e passaria o adjunto com cargo horário por turno. Tá? E aí o diretor deverá observar a dedicação exclusiva. O problema é que, se a gente conseguir juridicamente, o que é dedicação exclusiva? É aquele que se dá disposto da administração exclusivamente. Mas a dedicação exclusiva nada impede de que ele, por exemplo, ou o advogado aqui tem um adicional que foi dado, ele já viu dando, então a dedicação deles é exclusiva, ou seja, o dia inteiro. Mas o Estatuto da Ordem diz que eles têm que trabalhar 20 horas. Tá? A dedicação exclusiva para este adicional não impede que eles fiquem sentados aqui o dia inteiro. Eles estão fazendo atividade extra. Tem de ir lá fora buscar processo, verificar processo. Então, em tese, subentende-se o seguinte, que eles estão trabalhando aqui a carga horária de manhã, estão fazendo serviço externo. Só que no caso do professor, ele vai estar naquele colégio, mas ele vai estar tendo uma atividade em outro colégio. É isso que a gente... Eu estou vendo os dois lados da moeda. Tá? Eu estou vendo o lado nosso, a administração, mas estou vendo o lado de questionamento. Mas para isso vai ter o adjunto, né? Vai ter uma pessoa lá. Na verdade, ele vai ter função como diretor, né? Porque o próprio regimento pôs essa função. Né? Ele vai responder pela escola. Na falta do diretor, quem responde é o diretor. Porque na tese vai ser isso. Até por isso que nós aumentamos a gratificação justamente para ele estar respondendo. Porque em tese, o diretor adjunto, eles vão se entender. Hoje você vai ficar aí. Isso acontece. Isso é puro evidente. Eu acho que isso Eu acho que a gente tem um ganho muito grande. Quando eu vi essa lei, eu me assustei, tá? Nossa, foi 40 horas semanais aqui. E assim, a gente passou lá pela escola, todo mundo ficou, sabe? Porque não é impossível. É coisa que não tem condições. É incabível. Tá entendendo? Porque a gente, nas condições que nós temos, pode perder R$1.000. Não, sabe por quê? O que acontece? Vai esvaziar, ninguém vai ter que ser candidato. E o diretor que se organize para ele atender todos os turnos. Que ele tenha uma mobilidade. O que mais vocês viram aí? Que ele possa dar assistência. O que mais me chamou a atenção foi isso, aquele ovo lá em cima. Tá, então deixa eu só formatar. Vai ser tirado as 40 horas semanais, deverão observar e ter dedicação exclusiva, né, para o diretor, e 70% desse adicional ao diretor adjunto, que é a carga horária, a formatação, mais ou menos, vai ser dessa forma, não vão mudar. Aquele lá do artigo 6 que você falou do E para passar para o, né? O parágrafo único para diretor adjunto da rede municipal, tirando das escolas iniciais que você falou, certo? Oitavo, nono e 10. Para que a gente tenha a votação dessa lei, para a gente poder encaminhar todo o processo eleitoral, né, que a gente sabe que demanda um pouco de tempo, a gente precisa acelerar, né? Aí a gente queria saber se você tem como a gente, nesse mês de agosto... Não, mas já vamos fazendo. O projeto de lei vai ser lido na terça e votado na quinta, por exemplo. Tá? Isso é fato. Tá? Agora, independente do projeto aprovado ou não, o decreto legislativo está dando coisa mais uma coisa. O projeto de regulamentador não vai dar regra, vai funcionar. Elementar. Comissão eleitoral, para quem vai mandar o recurso, é coisa que já é padrão. Na comissão, o prefeito tem que criar uma comissão. Até para montar a comissão
comissão que vai Quem acompanhar vai ser candidato, o processo vai ser- eleitoral, a lei precisa estar votada na Câmara, né? É isso. Não, Uma não, coisa decreto não. submete a outra. Decreto não. Decreto independe. Mas essa questão dos 50% mais um, vocês vão pensar. Pode ser. Eu acho que... Eu acho que Já não era aqui, 50 mais um. Eu acho que isso dá para Você tá implementar. entendendo o que eu tô falando? Mas Às vezes a eleição pessoa- por aclamação. Eu sou contra a eleição por aclamação. Eu acho que a pessoa tem que ter pelo menos um quórum mínimo ali para se eleger. De pôr a cara tapa, de ter que ir ali conversar com o colega, você Plano de não trabalho. vai votar ali, pô, Tem se que você ter vai lá. projeto político, pedagógico, tem que ter tudo. Eu acho. Principalmente com a comunidade, porque às vezes a gente tem, eu vi numa comunidade falando de uma diretora lá que recebe super mal. Então, às vezes, essa comunidade, se ela se candidatar, ela não vai ser eleita. No mínimo, a diretora tem que receber bem a comunidade. Mais alguma observação em relação à lei? Eu acho que assim a gente tem Então, grande ganho. matamos isso aí. Agora vamos mandar para a Câmara. Eu vou avisar vocês quando a gente vai mandar para a Câmara. Aí vocês vão mandar o projeto de lei antes pra gente. Não, aí o que a gente já Dá uma pode ideia. sentar já dá botado no projeto, no decreto da. Não é. E no projeto. Daqueles projetos a gente pega só lançado. Semana que vem eu já mando para vocês. Uma coisa. A gente pode fazer uma reunião mais uma vez, né? Não, eu mando para o seguinte, não, mando para eles e eles me, na reunião você já vem com a sugestão. Certo? Fala aí. Diga. Tá. Sacola, para Vai. levar. Você Sacola aí, professor. Tá com a sacola aí. Professor, vamos fazer a conta. Fala, professor. Presença da... Não, nós temos ali a nossa carro, né, do GES, pré-serviço para a gente no Rio de Janeiro, veio especificamente para isso. Para ter a reunião financeira do Douglas. Isso. Eu já pedi desculpa para ela, eu quis manter. Isso, mas aí a minha sugestão, o que eu estou sugerindo agora é o seguinte, é que ela apresente, que ela faça a exposição dela mesmo, né, no centro do Douglas, mas Pode são, ser. Como é que chama aquele... são leigos no assunto. Vocês vão fazer as devidas anotações e de alguma forma você pode caminhar assim. Não, é. O Everton está presente? Vou ver se você fala para você. Ele está presente? Deve ter, eu acredito que tem, mas tem junto com outros também. Duas tareias. Estamos ouvindo. 17h30, tareia. Legal, te chama? Tá. Ah, Então, não, deixa eu ver. é porque na verdade a proposta da reunião era a pauta, era que Ela seria a vocês questão da financeira. prefeitura trouxessem uma avaliação das próprias contas para que a gente debatesse isso aqui, porque a gente não foi possível na visão de vocês sentados este ano era de 3,24 e aí a gente queria debater as contas mesmo. Então, na verdade, eu nem trouxe uma apresentação, porque eu vim mais para discutir as contas. O que eu tenho aqui, na verdade, são dados de vocês, que vocês sabem mais do que eu. Então, eu nem vou me ater a nada, porque o que eu coloquei, acho que é até um estudo que a Isa já entregou para vocês, de que em relação aos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, a prefeitura teria condições de aumentar esses gastos com o pessoal, e aí o que eu pude perceber a partir da análise do último relatório de resumido de execução orçamentária é que a estimativa de receita ela tem uma expectativa de crescimento de mais de 10%. Projeção. Uma projeção. Mas a gente precisa, no orçamento, trabalhar com projeções. E aí eu tô entendendo, aí eu queria a gente estava na expectativa de ter mesmo essas respostas, de se tem essa projeção de aumento de ganho de receita, por que não a gente teria uma possibilidade de aumento desses gastos. Mas Eu posso afirmar que a gente não vai ter os 390 milhões. Que é o calçado, 390 milhões, a gente não vai atingir isso. de arrecadação. arrecadação. Eu tô trabalhando até com a receita correntiva. E aí nós vamos te entregar, o secretário de Fazenda vai te entregar, isso até é bom, qual foi o nosso déficit orçamentário, o que nós pagamos na gestão anterior.
Inclusive a reunião dele é ser para fazer esses filhos. Inclusive, houve me passar para todos vocês o julgamento do processo do ex-prefeito, que foi julgado dia 30, mas houve uma provocação no julgamento que nós estamos acompanhando. Porque não é justo você pagar 1,5 milhão de precatórios, como você já sabe, que nós tivemos que honrar. E além disso, outras despesas orçamentárias que o município honrou, que hoje chega a 47 milhões. Isso é fato documental. Tá? Então era bom até realmente agendássemos uma outra, e nessa outra você ter informações oficialmente desses dados. A gente tem acesso. O secretário de Fazenda ele fez um material muito interessante, a evolução da folha, com relação. Eu sei que ele me passa isso porque ele fala que eu sou gastador. Eu falei, não sou gastador, não, eu pago a folha como você gastador. A folha hoje está gerando em torno de 12 milhões, ela fechada. 12 milhões mensal, 12 milhões, me lembro. E a nossa arrecadação no último mês, para ter uma ideia, mês de julho fechado, foi 16 milhões. 16 milhões. Tem caído muita arrecadação com isso. Isso sem contar fundo a fundo. É aquelas arrecadações que a gente possa trabalhar. Deu 16 milhões. Então há a projeção que a gente não atinja os 390 milhões. Ele já tem uma nova projeção que ele pode mostrar isso ele vai mostrar isso ao CEP. E eu tenho um relatório, um estudo. Eu não tenho os números exatos para te passar, porque ele vai fazer uma apresentação, ele se preparou todo para fazer um negócio assim, como chama o outleg, quem vai ficar lá? Outleg, vai ficar lá, vai fazer uma apresentação, vai explicar receita por receita, despesa por despesa. Esse 3,24 representou um aumento de R$800 na folha, apesar de ser só 3,24 por causa das nossas. Nós estamos em Barra Mansa, não sei se você conseguiu visualizar isso. Nós temos uma folha muito complexa por decisões judiciais. Isso aí não consegue. Nós temos professor, por exemplo, que da mesma função, do mesmo ano, que tem um salário de grupo de R$2 mil, exemplo, tem um que ganha R$17 mil, por decisões judiciais. Eu tenho fiscal que ganha 5 e fiscal que ganha 37. São na mesma função, mesma referência. Então minha folha ela é fechada manualmente por causa dessas distorções. Inclusive já foi objeto até de inspeção do Tribunal de Contas no mês passado. Não só toda a folha, desde o professor até o seu nosso. Vamos dizer que foram decisões judiciais, porque o juiz dá para um uma decisão, não dá para outro. Na verdade, não é o salário dele que está errado, o nosso que está errado. É verdade. Nosso salário que está parado. Eu também acho que não muito. Nós não temos vencimento, nós temos vantagem. Eu também acho que qual é o salário. Eu não ganhei nada. O salário mínimo. E aí tem que ver se o professor ganha até mais. Mas aí tem as vantagens. Ou seja, essas vantagens que vai ter, inclusive, é uma das discussões lá que vai ter na frente do manicado de salário. Então são essas discussões que surgiram, são discussões que nós não conseguimos fazer o diagnóstico já foi pagamento de janeiro, fevereiro e março. Nós não tínhamos o déficit orçamentário e não tínhamos aí a dívida, porque o fechamento mudou a contabilidade pública. Você sabe que a partir de janeiro de 2013 mudou a contabilidade pública. Então são esses diagnósticos que nós vamos ter agora no mês passado. E representa aí quase 47 milhões. Ou seja, o nosso orçamento está corroído pelo professor. Eu preciso sair por causa dessa abertura dos Jogos da Amizade agora, 4 horas. É ali no Leonício, não sei se puderem lá prestigiar, é da rede. E eu queria falar rapidinho do Fundeb, que o Fundeb era automático nesses anos todos aí anteriores e agora nós chegamos à conclusão das orientações específicas, o que pode ser pago 60% do Fundeb, o que pode ser pago 40% do Fundeb. Isso foi montado tipo uma apostila
e foi encaminhado ao Conselho de FUDEP. Então nós estamos aqui, vamos colocar de novo, de acertar, está errado, o que a gente pode acertar, nós vamos acertar. Então percebemos que tem algum erro nos currículos. Isso aí. Então é assim, sempre foi assim, mas agora a gente quer botar. Não tem gratificações que você Eu posso uma apostilazinha para vocês também, para vocês acompanharem isso, tá? Porque a gente está estudando o FUDEP para poder pagar a gratificação do FUDEP ao professor. Então a gente está estudando, primeiro a gente tem que saber o que a gente pode pagar com o FUDEP e não O pode. FUDEP é norma constitucional, 60%. É. Então, mas o que acontecia nos governos anteriores? Estava, vamos dizer, imagina, tudo no balaio e ali a gente não sabia. Então, a professora Luzia, junto com a administração, junto com a fazenda, nós estamos, não é regulamentando o que já existe na lei, na norma constitucional, mas dando maior clareza, tá? Para, de uma forma geral, acompanhar o que vai ser aplicado X e o que vai ser aplicado Y. Está dando maior clareza. E nessas apostilas que a professora Luzia está fazendo, ela vem estabelecendo o que foi pago, o que foi pode, o que não pode pagar. Tudo isso é transmitido o que não era feito anteriormente. Então, acho que vai dar uma maior transparência. A gente quer dar uma maior transparência. Houve algumas arestas, inclusive, vocês participaram, não é, na reunião que estava se pagando de uma forma incoerente aquele professor X, aquele professor Y, a administração junto com a professora Luzia corrigiram essas arestas que estavam. Então vejo pelo caso, a gente tira da fonte pagadora do FUDEP para colocar na fonte pagadora do município, isso a gente está fazendo. Esse daqui é professor, mas está fora da sala de aula, está emprestado ao planejamento. Foi uma discussão longa e tediosa, vocês falam. Tudo bem, tira ele do FUDEP, joga no recurso público do município para pagar. Isso a gente está fazendo. Só que é um trabalho manual, você tem que saber caso a caso quem é quem não é, onde que está, o que está fazendo. A questão do FUDEP briga com vocês do certo, ele não acha que vocês têm que receber pelo FUDEP, receber pelo recurso próprio da prefeitura. Então isso a gente tem passado por isso, tem feito isso. Para quê? Para a gente poder economizar no FUDEP para poder gratificar. Para ter a gratificação do FUDEP. Então a gente está fazendo isso, é dever de casa nosso, departamento pessoal, o Rubens, que é o chefe do departamento pessoal do município, o Zé Márcio, o Zé Márcio, está fazendo isso, está fazendo essa peneira e a gente está no prazo para entregar isso até para o Duca, né? Deve estar concluindo os dois. Já mandamos essa postura, já mandei. Mas essa é a nova comissão. Sim, já mandamos. Isso já está para a gente mandar para ele. Esse que a gente retirou, esse daqui a gente incluiu. Os casos que foram questionados. Os casos que foram questionados. Já foi feito, já foi feito, já mandamos para eles. E provavelmente ele deve se reunir com o Conselho do FUDEP por esse dia, não, professor? Para tentar encerrar isso. E o música nas escolas, ele ainda recebe alguma coisa do FUDEP? Não recebe nada do FUDEP. Ele é totalmente pago por recurso próprio. Isso foi cortado, não foi nós que cortamos, não. Foi cortado desde meados do ano passado. Jonathan, para que o dinheiro que é destinado para manter o sistema polo de ensino? O que está sendo feito com esse dinheiro? Bom, ele está sendo usado para concluir o novo colégio, porque ele tem aquela parte que você tem que gastar com infraestrutura. Não pode gastar com o pessoal. Então a professora pode até o dobro, sabe? A gente está usando para poder começar a aparelhar melhor o colégio. Vamos concluir o colégio novo. Já vai voltar as obras. Isso, vai voltar. Já voltamos com as equipes de obra que não tinha, que era algo antigo. Era antigo nos colégios. Isso, o João foi chefe da Casa da Criança, que estou como pronta, está lá nos lugares. Estou o quê? Constou-se como pronta, para ser inaugurada, está lá no buraco. Não existe. Concluímos aquele colégio. Então esse está sendo empregado nessa situação. Vai sair um grande complexo educacional aí do Mas juridicamente está sendo dado. Não, professor. A Casa da Criança. Que até dói, saber um negócio desse.
Então, pode ser para vocês. Os conselhos puderem saber. Se a gente for, a gente não precisa nem ficar inerte. O próprio Ministério Público, paralelamente. Então, Agora que o colégio lá que eles estavam também incluído e agora que Essa a gente não sabe. essa no qual colégio? Já no. Essa Aquele é que nova. abriu no Manso Todo. E aquela escola do 9 de abril? Vai ver que tá nessa também. Não sei. Que a gente Sei que brigou tá tanto, pronto. que tá na igreja. E aquela escola 9 de abril? Vai ver que tá falando aí que tá pronta também. Sei O não. SEAD estava pronto. Você não dá comigo para as escolas. Não, gente, a escola 9 de abril ela funciona numa igreja há anos que nós anunciamos. Vai ver que tá pronta também. Viu, né? Fernanda? A gente não sabe. Se vocês quiserem andar comigo pelas escolas, A gente anda pro CEP. vai ser um prazer. Vocês vão Nossa, chorar. gente, até de igreja agora. Tá? Não. Agora eu tenho que ir, né? E o que for melhor para a categoria, nós temos aqui para apoiar, né? Para apoiar, discutir, e eu não sei, mas eu acredito muito em 2014. Eu acho que esse ano é um ano realmente difícil. Encontramos uma casa bem bagunçada, a gente quer botar em dia, mas 2014 eu acho que promete muita coisa na educação. Tá? Só ideia. Deixa me partir. Beijo. Desculpe, mas eu não posso. Não, tem que ir lá. Tudo de bom. Casa da criança é escola, creche? Ela ri. Eu fiquei até vermelho aqui, gente. Eu te levo lá, eu te levo lá. Mas você sentia até calor, sem brincadeira. Não. Não, porque dói, a gente ouve uns negócios deles. Ele falou E nós questionamos isso, né? É porque eu queria que a dona Lúcia estivesse presente, mas ela sabe. A questão da transparência das direções de escola, né? E ela falou que já tinha mandado para a gente resolver. Tá, não, Isso é muito sério. Não, vocês não esperaram eu terminar. Você não foi ouvir. Vocês deixaram amanhã, porque Desculpa, a gente fica até Porque isso daí a gente precisa saber. inclusive, eu vou dizer para você, Colégio Washington Luiz. Opa, Estou E aí, tomando tudo? uma tomada de conta Tudo especial e estou abrindo Tem que se o Fábio não tiver uma das plataformas. me dá um café comigo. Foi o primeiro que chegou na minha mão de forma oficial. Tá? Existem algumas prestações de contas que não foram feitas em governos anteriores. E que foi na última que estava presente, a Isa questionou isso, não foi? E eu venho cobrando, mas eu, que ofício, eu não posso exigir. Dependeria da educação. E isso foi startado pelo Colégio Washington Luiz. Tá? A prestação de contas de 2011 e 2012 não foi fixada, não houve prestação de contas e ficou ao léu. Então o processo chegou ao meu conhecimento, a Controladoria abriu uma tomada de conta especial e eu estou abrindo um inquérito judicial. Tá? Vai abrir um inquérito administrativo e isso vai ser transformado em um inquérito judicial. Não, isso é muito importante até para a comissão que vai acompanhar o processo eleitoral, porque está lá no Por processo isso, de lei. não, por isso que eu passei. Eu acho também que Mas a gente precisa saber quais são realmente esses números que essas pessoas vão Aquele que eu respeitei sem prestação de contas. Quando eu li, eu falei assim, acho que o jurídico está sabendo o que a gente pediu. Não, eu O que a estava gente sabendo. quer é uma transparência. Eu estava Você entende? sabendo isso de lá de trás. Porque Só isso é que justo. aquele negócio, precisava de uma provocação. E essa provocação surgiu agora. Então não é o colégio, esse colégio que eu falei. Isso vai desencadear, Vários. pela controladoria, desencadear todas as escolas, as situações que se encontram pendentes. Tá? Então é isso que eu queria, que isso aí eu esqueci não, tá? A Isa questionou uma vez a professora Luzia e ficou comigo. Tá? Ficou comigo. Tá? Que às vezes nem é a esfera do Jonathan, é a esfera jurídica e eu tenho que tomar as providências contra E pode ser que alguma coisa que olha até após a eleição. não é, vamos dizer assim, eu quero que vocês entendam que não é caça-bruxas, mas evidentemente, no momento que a gente assumiu a administração pública, se houve essa inércia, nós temos que tomar providência. Não, a nossa intenção não é essa mesmo, não. Caça suas leis. Não, mas aí fica. É a questão da Fica a especulação, né? Fica a especulação do seguinte, era do outro dia, mas já começamos a especular. Mas aí, Eu não estou preocupado. nós como sindicato, nós temos que exigir a transparência. Até porque são professores como nós. Aí você defende o professor. Não presta Não tinha pegado o processo da minha mão. Não. Quando eu vi o processo do Washington Luiz, eu ainda está aqui. Mas uma dúvida.
direcionado para quem? É contra a administração da época? O gestor. O foco do aquele diretor é o secretário de educação, que deveria saber disso também. Ali é aquele É o ex-prefeito. ali todo mundo errou, mas o errado mesmo, o diretor, o gestor daquele. Eu sou prefeito, mas no momento que eu faço um ato, uma portaria, delegando poder para você, em nome do colégio que você está, você receber recursos financeiros, então eu te deleguei poder, você é o responsável. Então aqueles que receberam, auferiram dinheiro público e não prestaram as contas, eles vão ser penalizados. Tá? Isso é fato. Isso aí a gente não tem como botar de lado de fora. Não, isso é fato. Não, tudo bem, mas só que eu estou entendendo assim, o diretor ele não é autônomo, ele não faz, ele tem uma hierarquia. Acima dele tem quem dá uma aval. Não, ele é autônomo, o diretor é autônomo. A verba chega nas mãos dele Eu sei, mas ele não tem que prestar, todo diretor não tem que prestar O conta. problema é ele não presta conta, ou ele presta Mas olha só, se eu sou subordinado a ele, eu não presto conta dele, ele vai ver um caminho. Não, eu vou responder sobre essa. Então, se ele não cobra, se ele é o meu superior e ele não cobra, ele também está incorrendo em erro. Mas ele é o mais errado, né? Ele tem O responsável é aquele que ficou com dinheiro. Esse é o responsável. Infelizmente, Tem os assim, corresponsáveis, né? Mas tem os responsáveis principais. Tem que Teria que ter uma comissão fiscalizadora, talvez, Olha, eu para volto a poder falar. apurar essas coisas todas. Eu volto a falar muito porque eu fiquei assim, amargurado com isso. Falta isso. O prefeito era o responsável para pagamento dos Fiscalizar, precatórios. acompanhar essas coisas. Ele não pagou. Aí o presidente do Tribunal de Justiça queria não trâmite nosso dinheiro. Aí eu fiz uma petição para presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Leila Mariano. Como é que fica a situação do gestor atual que teve que ser responsável por uma dívida que o outro deixou?